Tudo bem, Jared. Estou prestes a espalhar um pouco de estrume de políticos por aqui. Tem alguma pergunta por aí? Todos os crentes atualmente têm autoridade para repreender espíritos malignos? Como podemos saber se alguém está possuído ou influenciado por demônios? Certo, são duas perguntas muito boas. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Jesus disse a seus discípulos que lhes deu poder para pisarem em serpentes e escorpiões e que nada lhes faria dano. Em seguida, nós vemos os discípulos expulsando demônios, repreendendo eles e libertando pessoas da possessão demoníaca. Depois, na Igreja do Novo Testamento, vemos o livro de Efésios dizer que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, nossa batalha é contra as forças das trevas, não só contra o homem. É uma batalha espiritual. Agora, precisamos de equilíbrio. Em outras palavras, Deus nos deu, como seres humanos membros de seu corpo, autoridade sobre o diabo, mas isso não significa que podemos sair por aí dando ordens à torta e à direita ao diabo. Do contrário, eu poderia dizer, diabo, eu ordeno que você nunca mais prejudique qualquer criança em qualquer canto do mundo. E ele ia ter que me obedecer. Mas, obviamente, eu não tenho esse tipo de poder. Daniel orou por 21 dias em busca de uma resposta do Senhor e Deus enviou anjos para que sua resposta chegasse a Daniel. Depois de 21 dias, o anjo com a resposta chegou e apareceu para Daniel. E Daniel ficou surpreso, pois já estava aguardando há 21 dias. Eu também ficaria. E o anjo disse algo como, olha, Deus me despachou desde o primeiro dia da tua oração, mas o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Isso não quer dizer que Daniel era da Pérsia, ok? Ele era um cativo na Pérsia. Acontece que o poder espiritual que repousava sobre o distrito da Pérsia, obviamente partiu para cima do anjo justo, que invadiu aquela atmosfera trazendo uma resposta de oração, de modo que ele teve de oferecer resistência ao espírito justo, razão pela qual o espírito justo disse algo como, Miguel e seus anjos vieram para a batalha e venceram o príncipe da Pérsia com seus demônios, permitindo que eu passasse. Aqui está a resposta. Então o anjo, como se estivesse com pressa, disse algo como, tenho que voltar para a batalha, eles precisam de mim. De modo que ele voltou para continuar lutando uma batalha que já estava em curso. Isso significa que os anjos não podiam simplesmente usar um pó de pirlipim ou uma varinha mágica e expulsar os demônios. Eles tiveram que lutar em algum reino, alguma espécie de planície, alguma dimensão cuja existência não podemos comprovar, mas o fato é que eles tiveram que lutar sob uma certa estrutura física que permitia que um impedisse o outro de atravessar sua atmosfera para responder um pedido de oração. Havia algum tipo de força que os permitia oferecer resistência, talvez um escudo, sei lá. Então, quando oramos e repreendemos demônios, a coisa não é automática. Você não pode simplesmente orar a qualquer hora, de qualquer maneira, e obter uma resposta absolutamente instantânea. Respostas instantâneas não são mais rápidas do que curas instantâneas. Tudo leva algum tempo. Tiago disse que não recebemos porque pedimos mal para gastar com nossos deleites. Eu já estive em igrejas, por exemplo, onde as pessoas procuram entretenimento através da banalização da expulsão de demônios. Eu sei do que eu estou falando, porque já expulsei demônios. Já vi pessoas no chão, agindo como gatos e se cortando para beber do próprio sangue. E antes de eu entrar no quarto, a pessoa usou o sangue para escrever fórmulas de feitiços satânicos em linguagem estrangeira. Já vi uma menina falando com voz de homem, pessoas lutando de forma violenta, vozes saídas da barriga em vez da boca, gente iletrada falando idioma estrangeiro, adivinhos que conhecem detalhes da vida pessoal do cristão e usam isso para constrangê-lo, ou que reconhecem estar diante de um homem de Deus e desistem. Estamos falando exatamente do que é visto no Novo Testamento. Cheguei a ver, sei lá, uns 20, 30 ou 40 casos assim, e muitas vezes nós aqui não conseguimos expulsar. Oramos por um longo período, mas não conseguimos.
Jesus disse que alguns só saem com jejum e oração, de modo que temos sim tal poder. Deus nos deu esse poder, mas é um poder condicionado a uma oração fervorosa. A oração do justo pode muito, mas não é baseada em nossa justiça própria, e sim na fé. É baseada em nossa resistência em oração, como no caso de Daniel. É algo fornecido pela graça, mas não fornecido facilmente, e sim parte de uma batalha já em curso, uma batalha que precisamos lutar. É uma batalha que não podemos encerrar, tampouco simplesmente cair fora, dizendo que Satanás já está derrotado e por isso não precisamos nos preocupar, pois isso seria uma espécie de vírus espiritual. Há uma luta diária entre as forças das trevas e Deus, e essa luta serve para forjar nosso caráter cristão. Não podemos ter identidade cristã a menos que lutemos. Não podemos ver a glória a menos que vençamos. Não podemos vencer sem que haja uma batalha a ser vencida. E não pode haver batalha a menos que hajam dois lados, sendo um deles as trevas controladas por Satanás. Sim, a Escritura diz que Deus nos deu poder. Está no Novo Testamento, mas isso num contexto de batalha. Uma batalha bem-vinda, por sinal. Nós oramos por nossos filhos, oramos para que o Senhor os livre das forças das trevas, oramos até para que Satanás saia da sala. Uma vez, minha esposa acordou à noite dizendo que haviam anjos da morte no quarto e que precisava orar. Eu pensei que talvez fosse um problema de menopausa ou algo assim e vi que ela não me deixaria dormir. Ela disse, levante, há anjos da morte no quarto. Então tive que levantar se quisesse voltar a dormir. Tive que acordar e orar. Então eu acordei e orei, e como fiquei bem desperto, assim que comecei a orar, tive uma noção do que ela estava sentindo. Aí eu orei e repreendi o anjo da morte. Tínhamos um filho, ou melhor, 2 filhos naquele momento, e ela disse, ok, os anjos já foram embora. Cerca de 3 horas depois, vi algumas luzes piscando do lado de fora. Era a ambulância que havia chegado para levar o corpo do filho do vizinho que tinha acabado de morrer. E o meu filho Gabriel chegou a ficar doente naquela noite, teve febre alta. Acordei e vi que estava ardendo em febre. E as mães de 2 outras crianças chegaram a correr para os postos de saúde atrás de vacinas. Nós não sabíamos nada sobre essas imunizações na época. O governo disse para os pais da região vacinarem seus filhos. Então, quando fui buscar as vacinas no dia seguinte, fiquei sabendo que outras 2 crianças haviam morrido na cidade por essa síndrome de morte súbita que dá até os 6 meses de idade. Eu já acho que foi outra coisa. Forças das trevas foram atraídas à nossa vida naquela noite, não à vida dos nossos vizinhos. Mas Deus falou com minha esposa e nós oramos. Ela sentiu as forças das trevas. É o que se chama discernimento de espíritos. Ela discerniu os espíritos que estavam na sala. Eles estavam lá e nós os repreendemos, de modo que estamos vivendo uma boa batalha, uma em que estamos em vantagem. Sim, você precisa lutar na batalha. Certo, agora vamos espalhar este estrume.